Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Empower. Então, para quem tem acompanhado, a gente tem trazido bastante conteúdo aí nessa quarentena para vocês, com diversos temas de interesse das nossas organizações estudantis. Então, esperamos que vocês estejam gostando bastante de todos esses conteúdos, tá bom? Eu sou a Andressa da Empower, basicamente eu cuido da gestão das empresas mentoras, né, de todas as solicitações que vocês fazem. E hoje eu vou estar aqui com vocês ajudando na mediação desse webinar. Complementando o nosso time da Empower, nós temos a Cristina, ela vai ficar responsável pela curadoria das perguntas. Bem-vinda, Cris. Oi, Dessa. Oi, pessoal. Boa tarde. Muito obrigada. Mandem perguntas aí, vou ficar atenta nos comentários do Facebook para estar passando todas elas para o Theo, beleza? Boa, Cris. Isso aí, pessoal. Caprichem nas perguntas. Gente, para quem ainda não conhece a Empower, nós criamos programas de relacionamento para conectar os jovens das organizações estudantis com as principais empresas do país. Então, nosso objetivo é sempre compartilhar conhecimento de expertise dessas empresas, seja um conhecimento de negócio, seja algo de gestão, algo mais técnico, de forma que vocês consigam tanto aplicar nos projetos das OEs, quanto ter um desenvolvimento aí para a carreira de vocês, tá bom? Então, para quem quiser saber mais sobre a Empower, é só acessar as nossas redes sociais e a nossa plataforma. O cadastro é bem simples, é gratuito, então todos esses links estão na descrição da live, tá bom? Juntamente também com os links da Tereos, tá? Só lembrando vocês. Então, o tema do webinar de hoje é cultura organizacional. Esse é um tema aí super em alta, né? E foi solicitado pela PQ Júnior. Também teve parceria de divulgação do pessoal da FENEC e da Idealize Júnior. Então, galera das OEs, comenta aí na live que vocês estão aqui com a gente, beleza? Essa solicitação foi feita para a nossa super parceira Tereos. Então, a gente vai falar disso de uma forma que vocês consigam replicar como montar, né, como estruturar a cultura organizacional na organização de vocês, certo? Então, vamos lá. Para começar, eu quero perguntar para vocês o nosso gestor de hoje, que é o Theo Gebrim. O Theo é coordenador de Talent Acquisition na Tereos, e ele é nosso parceiro de longa data aqui de todas as solicitações que a gente recebe com a Tereos. Vai conduzir nosso webinar, então, Theo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Andressa. Boa tarde, pessoal. Prazer. Primeiro, eu quero falar uma coisa antes de me apresentar. Vocês não veem daí, mas eu só enxergo a minha apresentação e a minha tela, então a minha interação com vocês é muito pouca. A Andressa vai me ajudando aqui, eu vou perguntando, e se vocês tiverem qualquer dúvida, eles vão direcionando para mim, mas só para dizer que é meio impessoal para mim, porque eu estou vendo a minha tela, nem a minha mesma eu estou vendo, só a tela. Sim, faz parte, mas pode deixar, a gente faz as perguntinhas aí. Não, combinado, vamos lá. Realmente, bom, pessoal, vou falar um pouquinho sobre cultura organizacional, mas antes disso eu queria fazer uma breve apresentação pessoal, né? Me apresentar para vocês saberem quem está falando, né? Por que esse cara tem propriedade para falar sobre um assunto que é tão importante e vai ser tão importante nas organizações de vocês. Depois eu também vou falar um pouco sobre a Tereos e aí a gente parte para o tema. Sou o Theo Gebrim de Oliveira é meu nome, eu tenho 28 anos, eu sou de São Paulo, capital, nasci e cresci em São Paulo. Hoje eu moro em São José do Rio Preto, né? Eu vim para cá em função do trabalho, né? A Tereos, as plantas industriais da Tereos ficam na região noroeste do estado de São Paulo, então eu fiz essa mudança em função da carreira, mas eu sou de São Paulo, eu sou formado em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, e em jornalismo pela Casper Libero. E antes de falar do que eu faço hoje, eu também queria contar brevemente como eu cheguei na área de RH e por que eu sou apaixonado por esse tema. Imagino que vocês vão perceber conforme eu for desenvolvendo o discurso que realmente é um tema pelo qual eu sou apaixonado e quando eu falo sobre esse tema eu fico bastante empolgado, porque realmente ele me atrai bastante. E eu quero contar isso porque originalmente eu não sou de RH, né? Eu acabei fazendo um desvio de carreira e caindo na área de recursos humanos. Como vocês podem ver, a minha formação, quando você olha assim, não é muito intuitivo pensar que uma pessoa que é formada em RI, em jornalismo, acaba trabalhando com RH. Realmente, eu comecei uma faculdade de RI,
não era muito, eu entendia que aquilo não era muito o que eu queria para minha carreira, e eu acabei fazendo uma migração. Eu terminei o curso de RI, mas no meio do caminho eu resolvi fazer uma mudança e estudar jornalismo, porque o que eu sempre gostei de fazer era escrever. E aí, novamente, a pergunta: por que uma pessoa que gosta, que tem como grande paixão, né, escrever, vai trabalhar com RH? E foi por acaso, assim. Eu fui desenvolvendo minha carreira em comunicação, mas também chegou um momento em que eu entendia que aquilo não era mais a trilha de carreira que eu gostaria de seguir. E aí eu fiz algumas tentativas de mudança de carreira que acabaram não dando certo, por isso que eu digo que foi por acaso. Acabaram não dando certo e eu me mantive na área de comunicação. Entrando numa empresa, numa universidade corporativa, que tratava de diversos temas corporativos, né? Entre eles recursos humanos. E aí, trabalhando com comunicação voltada para diferentes, eu acabei tendo muito contato com temas estratégicos de RH. Eu conversava para poder escrever a respeito dos temas, eu tinha que conversar com de grandes empresas, com executivos de RH. E eu comecei a mergulhar nesse mundo, né? Eu escrevia também sobre outros temas, mas eles não me agradavam tanto quanto os temas de RH. Então, eu a cada novo tema de recursos humanos, de cultura organizacional, de employee experience, de benefícios, enfim, diversos temas de RH sobre os quais eu começava a conhecer, cada vez mais criando uma paixão. E aí eu falei, não, realmente comunicação não é para mim, e eu encontrei o que é para mim, é RH. E aí a Tereuza entrou na minha vida porque eu decidi, né, como eu já tinha uma certa rodagem na carreira, eu não queria perder esse tempo, entre aspas, eu resolvi procurar um acelerador de carreira em RH. E a resposta para isso era um trainee. Então, eu procurei empresas que oferecessem programas de trainee para a área de recursos humanos, o que não é tão comum. A Tereuza foi uma delas. E acabou dando certo, foi a empresa na qual eu passei, e eu fiz toda essa introdução para contar que o fato de eu ter sido trainee acelerou demais a minha carreira e o meu desenvolvimento nos temas de recursos humanos. Porque quase intrínseco ao programa de trainee você fazer job rotation, passar por diferentes áreas, né, por diferentes subsistemas de uma área, até que você assuma uma posição estratégica dentro da companhia, e foi justamente o que aconteceu comigo. Eu passei ali por remuneração, por treinamento e desenvolvimento, por aquisição de talentos, por planejamento estratégico de RH, pela área de benefícios, áreas de relações trabalhistas e sindicais. E isso cria uma bagagem para que você possa assumir uma posição mais estratégica, que foi justamente o que aconteceu comigo. Ao fim do programa, eu assumi a área de aquisição de talentos. E a área de aquisição de talentos, para mim, não coincidentemente, né, é a área mais bacana dentro de RH, é a área que faz a ponte, né, entre a empresa e o mercado, e é a área que é responsável por trazer os talentos para dentro da empresa. Não estou dizendo que ela é mais importante do que as outras, mas ela é extremamente estratégica nesse sentido. Se você não conhece muito bem a sua organização, você não pode trabalhar dentro de uma área de aquisição de talentos. Se você não conhece muito bem a cultura organizacional na qual você está inserido, você não pode trabalhar numa área de aquisição de talentos. Então, a gente nessa área vive cultura organizacional. Se a gente não conhecer, não fomentar muito bem a nossa cultura organizacional, não solidificá-la ao máximo, se a gente não trouxer pessoas que estejam alinhadas a essa cultura, a gente vai ser uma área falida. Então, o tema que vocês solicitaram é muito importante. Eu vou falar também sobre a importância da área de aquisição de talentos ou de uma área de recrutamento e seleção, chamem como quiserem, dentro de uma empresa, e vocês podem estender, obviamente, para a organização estudantil. Bom, essa é a minha breve, rapidamente, né, minha carreira. Eu quero falar agora para vocês sobre a Tereos, mas antes eu vou pedir para o pessoal da produção aí passar um vídeo que eu selecionei, depois eu aprofundo um pouquinho no discurso, tá?
auxiliares. E os nossos resultados comprovam que o sucesso da Tereos passa pelos valores construídos em todos esses anos. Proximidade. Compromisso de longo prazo. Abertura e espírito empreendedor. Trabalhando o mais próximo da Terra para um futuro sustentável do planeta. Tereos. Bom, pessoal, Legal esse vídeo, hein, Theo? muito bacana, né? E aí de quem disser que a Tereos não é muito bacana. Bom, acho que o vídeo já traz bastante informação sobre a empresa, mas eu queria aprofundar um pouquinho no tema e também convidá-los a conhecer mais sobre a Tereos na nossa página de carreiras, eventuais vagas que possam fazer sentido para a carreira de vocês. A gente também participa bastante desses fóruns, justamente para estreitar o relacionamento da Tereos com as universidades e trazer vocês, né, jovens potenciais, para alimentar nosso pipeline aqui interno. Mas falando sobre a Tereos, então, a gente é uma multinacional francesa. Hoje a Tereos está presente em 18 países, com 48 unidades industriais, e a gente atua nos segmentos de açúcar, etanol e energia, além de amidos, adoçantes e proteína animal. A gente moe diferentes matérias-primas agrícolas. Hoje a Tereos moe por ano cerca de 45 milhões de toneladas de matéria-prima agrícola. E aí, notadamente, beterraba, né, que é a principal fonte de produção de açúcar e etanol na Europa, e a cana-de-açúcar, que é a principal matéria-prima agrícola aqui do Brasil. Mas a gente também tem trigo, milho, mandioca, batata, alfafa, para a produção de amidos e derivados de amidos. A Tereos tem um faturamento hoje de 4,5 bilhões de euros. A gente tem cerca de 25 mil colaboradores no mundo, né? Isso daí varia de acordo com safra e entre safra, mas a gente tem uma média de 25 mil colaboradores. E o Brasil representa 40% do resultado operacional do grupo. E a gente tem 10 mil colaboradores aqui no Brasil. Então, para você ter uma noção aí da relevância do Brasil para o Tereos. Hoje a gente tem aqui no Brasil 7 usinas de cana-de-açúcar. Como eu falei lá no início, ficam aqui na região noroeste do estado de São Paulo. Eu tô falando e não passei os slides, tá? Mas essas informações estão nos slides também, eu vou passando aqui para vocês verem. A gente tem 7 usinas de cana-de-açúcar, que respondem por quase toda a receita do grupo no Brasil. E a gente tem também uma pequena usina voltada para a produção de amidos e adoçantes, moendo milho e mandioca, que fica no sul do estado, numa cidade chamada Palmital. Então, aí um pouquinho dos números da companhia. Hoje a gente é o segundo maior produtor de açúcar do mundo, o maior da França, o segundo maior do Brasil. No Brasil, a gente moe cerca de 20 milhões entre 18 e 20 milhões de toneladas de cana por safra. E isso, obviamente, varia de acordo com a estratégia de mercado, mas a gente teve na última safra aí 1,8 milhão de toneladas de açúcar produzidas, 650 mil metros cúbicos de etanol e 1,5 gigawatts de energia. Então, só para vocês terem uma noção da magnitude do grupo para o setor sucroalcooleiro no Brasil. Bom, esse é um pouquinho da Tereos, tá? Agora eu quero fazer a passagem da Tereos para o tema de cultura organizacional, que é um tema importantíssimo. Oi? Não, eu ia só falar que agora sim a gente começa, né, o tema de entendendo o que é a cultura organizacional, né? Exato. O primeiro tema que eu quero cobrir aqui é justamente a definição de cultura organizacional. Mas antes de fazer isso, eu queria passar a bola para vocês, aí, André, você pode fazer esse intermédio, mas eu queria que vocês tentem me dizer por que eu selecionei essa imagem
para representar a cultura organizacional. Então, pessoal, coloquem aí nos comentários da live por que o Theo escolheu essa foto aí. Se puderem, enquanto ele for comentando aí, Theo, se você quiser ir seguindo, porque o pessoal pode dar um delayzinho aqui no Facebook, né? Então, se quiser ir comentando. Respondeu, Andressa? Ainda não, aqui tem um delay enquanto a gente fala aqui e eles recebem lá. Então, acho que daqui a pouquinho eles começam a responder. Não, eu aguardo, sem problema. Isso. Curiosos, hein, pessoal, para as respostas de vocês. Ó, já tem um comentário aqui, que é por conta de ser o direcionamento da empresa. Bom começo. Vamos lá, pessoal, mais opções aí, vamos lá. Organização de uma empresa em uma certa direção. Legal também, tá no caminho. O caminho que a empresa vai seguir nas suas decisões. Bacana. Forma de agir das pessoas. Bom, acho que posso seguir porque vocês imagino que já tenham feito as pesquisas aí a respeito de cultura organizacional e vocês têm boas pistas do porquê eu tentei fazer essa analogia. Antes de dar a resposta, eu queria só dar o tom aqui do que eu pretendo, da forma como eu pretendo abordar esse tema aqui. Eu poderia trazer o assunto de forma mais teórica, talvez tentar entender o conceito de cultura, tentar trazer um olhar mais antropológico e depois relacionar com a cultura organizacional. Mas eu tenho feito essas conversas, a Andressa comentou no início, né? Eu tenho feito essas conversas com organizações estudantis e eu vejo que quanto mais prático, pragmático no sentido de trazer experiências práticas de uma multinacional, mais proveitoso é para o público. Então, assim, em vez de trazer uma abordagem teórica, eu vou tentar trazer a abordagem mais prática possível, de como realmente uma grande organização encara o tema e como ela conduz esse tema no dia a dia. Só para vocês entenderem, eu não vou ficar trazendo definição de cultura do dicionário. Então vamos lá. Seguindo essa linha, eu trouxe essa imagem para fazer uma analogia um tanto quanto grosseira, mas que acho que pode fazer bastante sentido para guiar nossa conversa, porque eu tenho aqui uma estrada, certo? E aí eu queria que vocês entendessem a estrada a gente não tem o carro aqui na imagem, mas imaginem o carro com as pessoas dentro como sendo os colaboradores da companhia, a estrada sendo o caminho a ser trilhado até chegar nos resultados, que são o ponto B, né? Aonde se quer chegar na empresa, e a cultura organizacional eu represento aqui como sendo as placas, ou seja, elas vão direcionar, como vocês mesmos bem disseram aí no chat, elas vão direcionar, elas vão dar o como chegar até esses resultados. Ela vai direcionar e guiar os colaboradores. Como? Por meio dos valores, das políticas, normas e regulamentos e dos comportamentos esperados. Vamos tentar destrinchar isso um pouco. Se a gente olhar de uma forma macro, são os valores que definem como que uma cultura organizacional é estruturada. E eu vou falar para vocês em breve sobre como são os valores da Tereos, tá? E como que a gente chegou nisso. Os valores, eles, em geral, não são muitos valores para que você consiga trazer visibilidade para os seus colaboradores sobre como trazer esses valores de fato para o dia a dia deles. E eles são os princípios que vão direcionar, como eu falei, o atingimento desses resultados. Agora a gente ainda fala muito macro, né? Muitas vezes você vê o valor e você pode interpretá-lo de várias formas.
não necessariamente é claro para todo mundo conseguir um valor. Por isso, e aí existem diversas formas de fazer isso, mas na Tereos a gente escolheu desse jeito, por isso a gente traz isso de mais micro para os comportamentos, ou seja, uma série de comportamentos é escolhida como guia para que esses colaboradores saibam nos fóruns menores, né, no dia a dia deles, no relacionamento com os outros, como se comportar. E a gente fala valores e comportamentos esperados, obviamente esperando que isso seja intrínseco a todo mundo e que seja perene na organização, e a gente trabalha que isso aconteça. Mas, obviamente, você vai ter desvios, você vai ter interpretações diferentes deles, por isso é necessário que você crie mecanismos para que isso seja levado a cabo no dia a dia, né, pelas pessoas, e também seja controlado. Para isso você tem uma área de recursos humanos para criar a governança desse processo. Além disso, né, dos valores dos comportamentos, a gente tem as políticas, normas e regulamentos, que nada mais são do que formas de criar limitações regulamentares para esses comportamentos e valores. Então, é por meio das políticas e das normas e dos regulamentos que vão guiar processos e que vão deixar mais nítido para os colaboradores qual que é o limite até onde ele pode ir dentro de algum processo ou de algum comportamento. É mais ou menos essa a função das políticas, das normas e dos regulamentos na cultura organizacional. Andressa, posso seguir ou tem dúvidas como que... Pode seguir, então. Eu queria só fazer um comentário de algo que eu achei bem interessante que você falou, que você mencionou, né, que a questão de valores e comportamentos costuma ser algo intrínseco aos colaboradores, né? Então, acho que cada vez mais as empresas têm se preocupado com essa questão de fit cultural, né? Que eu acho que é justamente para que você não precise se moldar à cultura de uma organização, né? E sim que você encontre uma organização que, de fato, tenha os mesmos valores que você e que seja algo que flua naturalmente, né? E acho que essa mesma condição vale para as organizações estudantis, né? Então, é super legal que quando vocês forem participar de uma OE, vocês entendam a cultura dessa organização e por isso a importância de ter uma cultura sólida, para que você, de fato, faça parte de algo com que você se identifica, né, Theo? Perfeito, perfeito. E eu falei no início, né, que a área de aquisição de talentos ela é fundamental, justamente porque se eu não tiver muita clareza sobre qual é a cultura organizacional da Tereos, eu não vou saber selecionar uma pessoa que tenha aderência a essa cultura. E aí vai ser uma relação muito ruim entre colaborador e empresa. E da mesma forma que eu, enquanto recrutador, tenho essa função, né, de conseguir identificar o fit que essa pessoa tem em termos de cultura, que esse candidato tem em termos de cultura com a minha empresa, a área de desenvolvimento humano e organização, de treinamento, desenvolvimento e gerenciamento de talentos, também tem a função de acompanhar esse processo, e eu vou falar muito sobre isso. A chave para uma cultura organizacional sólida está justamente nesse processo de gerenciamento e avaliação dos colaboradores em relação a valores e comportamentos. Então, o RH ele acaba sendo o grande embaixador da cultura organizacional na companhia, porque ele é responsável por trazer pessoas que estejam de acordo com essa cultura e manter essas pessoas engajadas dentro da empresa. E aqui acho que é importante a ressalva que a Andressa fez. Eu estou falando, obviamente, de uma empresa, como eu disse para vocês, de 10 mil colaboradores. Mas dá para fazer uma cópia e cola para dentro de uma organização estudantil, obviamente guardando as devidas proporções. Mas o processo tem a mesma importância para uma empresa pequena e ele tem que ser tratado com a mesma importância que ele é tratado numa multinacional muito grande, como é o caso da Tereos. Posso seguir, Andressa? Pode seguir, Theo. Conta pra gente um pouquinho como que é a cultura organizacional da Tereos, então. Como que vocês conseguem manter essa cultura forte, né, bem estruturada? Bacana. Eu vou aproveitar aqui, Andressa, para tomar a liberdade de falar como isso é feito na Tereos e chamar a atenção do público para que vocês também entendam e transponham esse processo que eu vou contar para dentro de uma OE, tá? Porque faz muito sentido também. E aí também, claro, fiquem à vontade para fazer perguntas, se tiverem alguma dúvida em como replicar esse modelo que eu vou trazer para vocês dentro das OEs de vocês. Mas vamos lá.
Primeiro, eu falei muito de valores, então eu vou trazer aqui para vocês quais são os valores da Tereos. E esse é um ponto importante, tá? Que eu já transportar isso para dentro da realidade de Maué. Os valores, eles são importantíssimos para uma empresa, mas eles são definidos, né? Em algum momento eles têm que ser definidos, eles não surgem do nada. E quem define esses valores, a forma de definição desses valores não é muito democrática, assim como diversas decisões dentro de uma empresa. Ele realmente, a definição desses valores, de tudo que eu vou falar aqui, na verdade, ela é feita, de certa forma, por um board, né, por um nível mais executivo, que tem que criar isso e criar mecanismos para que isso seja mantido dentro da empresa. E aí, as pessoas que estão na base, né, os colaboradores em geral da empresa, eles se adequam a isso, né? Eles têm que entender a importância disso, obviamente, não é uma coisa simplesmente top-down, tem uma importância, ela tem que ser provada, mas os colaboradores eles têm que seguir esses valores, esses comportamentos. E aí eu falei isso justamente para que nas OEs vocês entendam que é função desse corpo diretivo de vocês, que normalmente é formado aí pelo presidente e alguns diretores, criar as bases para essa cultura, que vem por meio de valores, comportamentos e políticas e normas, como eu falei para vocês, e depois garantir que isso seja bem comunicado e seja acompanhado no dia a dia pelos colaboradores, tá? Mas isso vai ficar claro conforme eu for falando, é só uma ressalva inicial para vocês, principalmente diretores e presidentes de organizações estudantis, terem isso muito claro, essa é uma função de vocês. Mas então vamos lá, a Tereos tem então os 4 valores, que são proximidade, compromisso de longo prazo, abertura e espírito empreendedor. Eu vou fazer um breve disclaimer para cada um deles, para vocês entenderem do que eu estou falando. Proximidade, porque a gente preza, a gente tem, é muito do nosso negócio isso, né? A gente está imerso num negócio, e aí é importante vocês entenderem como os valores têm que ser muito relacionados ao negócio da empresa. A gente tem na Tereos uma disputa acirrada por compra de cana. Nossa matéria-prima, a maior parte dela é comprada, né, de fornecedores. Então, e a gente tem uma disputa muito grande por esses fornecedores, porque a gente tem muitas usinas na região, os fornecedores são muito pulverizados e a gente tem, por necessidade, criar um relacionamento muito bom e muito próximo com os fornecedores. Isso também acontece dentro da companhia, entre colaboradores. Então, proximidade é um valor importantíssimo para a gente. Compromisso de longo prazo, muito relacionado também com essa questão do relacionamento da Tereos com os nossos fornecedores, né? A gente sempre preza uma decisão que olhe para os impactos futuros, né, em detrimento dos impactos próximos do curto prazo, né? Muitas vezes a gente se depara com uma decisão que pode ser muito benéfica no curto prazo, mas prejudicial à empresa no longo prazo. A gente não toma esse tipo de decisão. E isso vale muito também para o nosso relacionamento com o fornecedor. Abertura. A gente tem muitos projetos transversais dentro da Tereos. A gente trabalha muito de forma horizontal, né, entre equipes, entre colaboradores. Então, a abertura é o que permite que isso aconteça. Então, a gente tem a abertura como um valor também. E espírito empreendedor, novamente, a gente trabalha num setor muito disputado. A gente não controla nossos recentemente commodity. Então, a gente tem... a gente precisa encontrar soluções diferentes para os problemas que praticamente já estão dados, né? Então, a gente bate muito nessa tecla do intraempreendedorismo. A gente exige isso dos nossos colaboradores, certo? Mas como vocês podem ver, esses valores, eles, querendo ou não, eles são... A gente enxerga eles de forma muito macro, né? É difícil de... eu tive que fazer uma explicação detalhada sobre cada um dos valores para que vocês possam entender o que eles são. Então, a gente precisa trazer isso de forma mais palatável para o nosso público. E como que a gente faz isso? Por meio dos comportamentos. Então, a gente linka esses valores com 12 comportamentos diferentes que são esperados dos nossos colaboradores, e é eles que vão ser medidos para garantir que a gente tem pessoas que têm um fit cultural com a Tereos. Quais são os comportamentos? São esses. Aqui eu não vou entrar no detalhe do que é cada um dos comportamentos, nem tem sentido, tá? Mas a gente tem 6 comportamentos que são voltados para os níveis técnico-administrativos, que a gente chama, e a gente tem outros 6 comportamentos que são voltados para a liderança. Então, as pessoas que ocupam uma posição
que não é uma posição de liderança, são avaliadas por esses 6 comportamentos, e as pessoas que têm posições de liderança são avaliadas pelos 12 comportamentos, os 6 da liderança e os 6 individuais. Então, cada um desses comportamentos está muito linkado com os valores da Tereos, mas eles trazem, como que eu posso dizer, eles trazem mais para a realidade dos colaboradores que estão no dia a dia, como se comportar. E aí é que é o grande ponto de reflexão que vai garantir que a cultura organizacional seja sólida dentro de uma empresa. Aqui eu estou falando do caso da Tereos, existem outras estratégias, obviamente, mas eu vou falar do nosso caso. A gente tem esses comportamentos avaliados todo ano para cada um dos nossos colaboradores. Como que isso acontece? Vamos lá. E aí isso é muito importante, se vocês conseguirem transpor isso para as organizações estudantis de vocês, com certeza vai ajudar nesse desenvolvimento de cultura organizacional. A gente tem um processo muito bem estruturado aqui de avaliação de desempenho. Como que ele acontece? A gente trabalha com ano safra aqui, tá? De abril a março. Então eu não vou falar de janeiro a dezembro, vou falar de abril a março. A gente começa o nosso processo em março, fazendo o seguinte: cada colaborador, isso aí tem um sistema para acompanhar isso, obviamente, mas o sistema é o de menos, o importante é o processo. E o RH é que conduz esse processo. Mas cada colaborador, ele vai propor metas para ele ao longo do ano. Tá? Então, por exemplo, eu chego lá e eu proponho algumas metas para o meu gerente. Depois eu tenho o meu gerente acessa esse sistema, vê o que ele acha das minhas metas. E aí, metas, eu estou falando de resultados entregáveis mesmo, tá? Por exemplo, sei lá, reduzir em 5% os custos operacionais da área X, uma meta, por exemplo. E aí ele vai avaliar minhas metas, depois a gente vai ter um momento de feedback para conversar a respeito dessas metas, chegar num senso comum e aí seguir para o ano para eu começar a trabalhar e tentar atingir essas metas. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente divide a nossa avaliação de desempenho em 2. Primeiro eu vou fazer isso, vou colocar minhas metas, depois eu vou sentar com o meu gestor. E aí eu vou ter o ano inteiro para atingir essas metas, né? Passar e entregar meus resultados. E aí, em março do outro ano, enquanto eu estou prevendo as metas do ano seguinte, eu vou fazer uma avaliação do ano passado. O que acontece nessa avaliação? Eu e meu gerente vamos olhar meta por meta, que eu fiz uma sessão de feedback, e a gente vai atribuir nota para cada uma dessas metas. Aqui a gente trabalha com uma escala de 1 a 5. Então, sei lá, a meta fictícia aqui de reduzir em 5% os custos operacionais da área. Vamos supor que eu atingi 5%, ou seja, eu atingi a meta. Eu vou ter exatamente um 3%. Que é o meio termo ali, né? Se eu fui muito mal, se eu, sei lá, atingir 3 ou 4%, ele vai me dar um 2. Se eu, pelo contrário, aumentei os custos operacionais, ele vai me dar um 1, por exemplo, que é a nota mínima. Se eu conseguir aumentar reduzir em 7% os custos operacionais, ele vai me dar um 4. Em 10%, ele vai me dar um 5, tá? Para vocês entenderem a escala. Estou usando um exemplo fictício. Só que isso não é o que vai compor a minha nota final. Depois a gente vai pegar todos os meus objetivos, cada um deles tem um peso lá, e a gente vai chegar, vamos supor que no fim eu fiquei com um 3. Isso vai responder por 50% da minha nota no ano. Os outros 50% são avaliações disso que eu mostrei para vocês, que são os comportamentos individuais. E, no meu caso, as responsabilidades da gestão. Então, ele também vai atribuir uma nota de 1 a 5 para cada um desses comportamentos. E aí, a gente vai chegar nas minhas notas de resultados, vamos supor que foi 3, e as minhas notas de comportamento, vamos chutar que minha nota de comportamento foi 5, eu fui muito bem nos comportamentos. Cada um desses vai ter um peso de 50% na definição final da minha nota do ano. Então, ele vai pegar 3, somar com 5 e dividir por 2, eu vou ter um 4 no fim. Isso pode parecer trivial, mas não é. Isso mostra o quanto os comportamentos, quanto a cultura organizacional, vamos fazer até uma elevação aí no raciocínio, o quanto a cultura organizacional é importante para a Tereos. Eu poderia simplesmente excluir isso da minha avaliação de desempenho e olhar simplesmente para metas e resultados. E aí, eu seria um 3 nesse caso, né, no fim do ano. No meu caso, eu vou ser um 4 justamente porque eu consegui atingir os comportamentos de forma muito aderente ao que se espera de mim. Ou seja, eu estou muito aderente à cultura organizacional da Tereos, então eu vou ter uma elevação na minha nota. Esse processo, se vocês perceberem, o que ele faz? Depois de estipulados quais são os comportamentos, quais são as responsabilidades
verdade, os 12 comportamentos aí, né? Eu vou criar mecanismos para que os meus colaboradores, de fato, executem esses comportamentos no dia a dia. Se eu simplesmente esqueço isso e deixo na parede lá na entrada da empresa, é legal, bacana, as pessoas vão saber do que eu estou falando, mas de nenhuma forma eu estou medindo nem acompanhando como isso está acontecendo no dia a dia. A chance de eu ter anomalias, né, pessoas muito desvinculadas ao que se espera delas, é muito grande. Então, esse foi o mecanismo que a Tereos encontrou para conseguir garantir que a gente tenha uma cultura organizacional sólida e que realmente os colaboradores sejam imbuídos da cultura e acompanhem no dia a dia. Isso é uma parte do processo. Só para finalizar aqui essa parte, e acho que é legal também para vocês, quando a gente fala de avaliação de desempenho, que eventualmente vocês podem ter interesse em implementar também nas empresas de vocês, eu tenho toda essa sessão que eu falei com vocês. Quando eu saio dessa, essa nota não fica restrita à minha definição junto com o meu líder. Ela vai para um comitê, que a gente chama de comitê de performance, em que outros stakeholders vão também fazer avaliação de cada um dos colaboradores, tá? Isso é importante. Para justamente evitar que essa decisão fique concentrada em 2 pessoas e não tenha outros inputs de outras pessoas, também clientes internos, outras pessoas que conviveram comigo, por exemplo, ao longo do ano, que também podem vir a mudar a minha nota nesse momento desse comitê. Certo? Esse é um ponto. O outro ponto que é importantíssimo para solidificar uma cultura organizacional é trazer as pessoas certas para dentro. Então, só um minutinho. Perdão. Então, essa é uma parte do processo, né? Garantir que as pessoas que estão dentro da Tereos estão agindo conforme se espera que elas ajam. Mas você também precisa trazer essas pessoas que já têm um fit, né? E aí entra a minha área, a área de aquisição de talentos. Eu tenho também como missão, em cada processo seletivo que a gente conduz, garantir que a pessoa tenha, além dos skills técnicos, dos hard skills, né, que são aquela parte que a gente comentou, por exemplo, de uma avaliação mais voltada para resultados e metas, né, isso vai, claro que os comportamentos também vão influenciar, mas os hard skills também são determinantes, né, na entrega de resultados, mas eu preciso avaliar esses hard skills e também os soft skills. E, além dos soft skills, na verdade, junto com os soft skills, o quanto esses colaboradores estão alinhados aos comportamentos individuais da Tereos. Então, na minha entrevista, eu preciso avaliar o quanto ele tem de predisposição a participar do planejamento, respeitar as decisões de apoiar a implementação, que é um dos comportamentos individuais da Tereos, o quanto ele tem de predisposição para compartilhar informações relevantes de forma transparente, fornecendo feedback, etc, etc, etc. Eu vou ter que... É meu papel, como recrutador, garantir que eu trago uma pessoa, eu nunca vou ter 100% de acerto e de precisão nesse processo, mas garantir que eu tenho o máximo possível de previsibilidade de como esse colaborador vai se comportar. Isso vai facilitar muito o trabalho de gerenciamento de talentos, né, da área de talent management, que vai fazer as avaliações desses comportamentos lá para frente. A chance de esses colaboradores que eu contratei estarem aderentes ao que a Tereos espera deles é muito maior. Então, é um processo muito bem amarrado, que começa na área de aquisição de talentos, termina numa área de treinamento e desenvolvimento, que a gente chama aqui de treinamento e desenvolvimento, mas você vai encontrar também como gerenciamento de talentos, desenvolvimento de talentos, enfim, de várias formas. É um processo muito bem amarrado, que vai garantir, como se a gente tivesse, depois de definido todo o processo, né, a gente estivesse colocando os tijolinhos para que essa cultura organizacional seja muito sólida, né? E ela só vai ser muito sólida se os colaboradores tiverem muita clareza do que ela é e se no dia a dia eles conseguirem se comportar conforme essa cultura organizacional prega. Então, você quer falar, Andressa? Desculpa. Eu queria só complementar aí uma questão que você trouxe. Eu acho que tudo isso, dessa força aí da cultura que você está comentando, tem muito de um papel da liderança, que eu acho que é uma questão que o pessoal das OEs tem um pouco de dificuldade de fazer essa separação, porque o que acontece? Eu vejo muitas vezes, eu já fiz parte de OE, né? Enfim, aqui na Empower a gente tem muito contato com o pessoal, e a gente vê muitas vezes essa cultura mudando conforme os novos membros vão chegando, e a impressão que eu tenho é que muitas vezes a gente tem essa definição dos valores e dos comportamentos nas reuniões gerais com todos os membros e não uma coisa definida pela liderança como deveria acontecer para que essa cultura de fato tenha força, né? Para que ela
continue aí ao longo do tempo. Então, eu acho que esse é um ponto principal aí que o pessoal precisa se atentar, né, Theo? Perfeito, Andressa. E a gente já teve outras mentorias webinars a esse respeito, e esse é um ponto que sempre surge, as perguntas sempre vêm, né? Sim. Eu entendo que é super legal você tornar o processo democrático, né? E abrir para, sei lá, os 35, 50, não sei quantos membros tem na empresa. E assim, inclusive é um pouco do meu perfil, eu tenho esse perfil muito democrático e muitas vezes o meu gerente já puxou minha orelha nesse sentido, dizendo tem algumas decisões que você tem que tomar, que você não abre para que a equipe como um todo influencie nessa decisão. Tem decisões que ficam entre mim e você, por exemplo. Tem decisões que ele toma e ele simplesmente cascateia para mim. Esse é um tipo de coisa que não sou nem eu como coordenador que vou tomar. Muitas vezes não é nem o meu gerente executivo que vai tomar. E aí, levando para a realidade da OAE, realmente, como eu disse lá no início, é o board de vocês que vai tomar essa decisão e vocês vão cascatear da melhor forma possível, muito bem comunicada e tendo um processo de governança muito bem estruturado, como esse que eu mencionei para vocês. Mas vocês simplesmente vão comunicar que isso deve acontecer e vocês também vão ter a função de recrutar pessoas que tenham já uma predisposição a se engajar nesse cenário, né? Mas realmente, André, você tem toda a razão. É função do board da OAE, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Ele muda muito, é muito difícil de manter isso. Exato. Essa gestão, mas acho que a gente vai falar sobre isso mais para frente, né? Muito legal, Theo. Cris, temos alguma pergunta aí do pessoal? Oi, Dessa, temos sim. A gente recebeu algumas perguntinhas ali pelo nosso forma de inscrição, né? E uma delas foi a seguinte: como o RH contribui para disseminar a cultura junto às lideranças? Tá bom, hein? Ótimo. Então, eu acho que assim, eu tentei trazer a nossa questão para o núcleo dela, né? Eu estou falando de cultura organizacional no cerne e, obviamente, tem diversas outras iniciativas que vão fomentar a cultura organizacional, que vão solidificá-la, enfim. Mas o RH, como eu disse, ele é o embaixador desse processo e ele vai fazer a governança dele. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, o RH estruturou tudo isso. Isso daqui não veio do nada, isso daqui não foi aberto para uma sessão de discussão e, sei lá, em praça pública para as pessoas darem as opiniões a respeito. Isso foi definido e o RH implementa e faz o gerenciamento desse processo. Como que a gente trabalha aqui? O RH, antes de iniciar todo esse ciclo de avaliação de desempenho, que ele é fundamental para uma cultura organizacional bem estruturada, a gente faz webinars para todos os líderes da companhia. Né? Os líderes vão conduzir esse processo com as equipes, não dá para o RH fazer feedback e estruturar a meta para a empresa inteira. Né? Então, o RH passa essas informações e a forma como o processo ocorre para os líderes, e os líderes realizam os processos com as equipes. Então, a gente começa fazendo webinars com cada um, os líderes, né, tendo fóruns ali de, se eu não me engano, são 25 a 30 líderes por webinar, e a gente vai tirando dúvidas, vai explicando como funciona o processo, enfim. E a gente faz a mesma coisa, né? O RH tem um papel um pouco mais importante na hora do recrutamento, né? Porque a gente é muito mais dono das avaliações de soft skills e de comportamentos no momento de recrutamento do que o gestor em si, que está muito mais preocupado com os skills técnicos desse futuro colaborador, mas também a gente faz alinhamentos nesse sentido, o que eles estão esperando de soft skills, a gente tenta avaliar junto com o gestor também esses comportamentos individuais, enfim, esse é o papel do RH. A gente trabalha também muito em parceria com a comunicação interna da empresa para garantir que esse não é um tema, como diz um dos nossos diretores aqui, que acontece por espasmo. Não, ele tem que ser um tema perenemente abordado ao longo do ano. Então, a gente não fala simplesmente de avaliação de desempenho no momento antes de começar um ciclo. A gente tem comunicações ao longo do ano, a gente faz, entre os dois, o início e fim do ciclo, a gente tem um momento que a gente chama de mid-year review, que a gente faz uma sessão de feedback para acompanhamento de como as coisas estão ocorrendo, estão caminhando, né? Tanto as metas, tanto as entregas, como os comportamentos, para realinhar a rota ou para acrescentar meta, tirar meta, enfim,
reponderar uma meta que às vezes a gente subdimensionou ou supradimensionou, enfim. Então, esse é um pouco do papel do RH. Esse é o papel do RH. Ele tem que zelar pela governança bem feita do processo e trabalhar em conjunto com a comunicação interna, ou no caso de vocês, muitas vezes o RH também é a comunicação interna, né, que a gente tem uma divisão, para tornar esse assunto muito perene e muito presente no dia a dia das pessoas dentro da organização. Boa, Theo. Então, muito legal. E alinhado com isso que você comentou, tem uma outra que é justamente nessa linha, né, de disseminar essa mudança aí na cultura, né, para todas as equipes. Então, como fazer isso para uma equipe que está com dificuldades, né, de aceitação da mesma? De aceitação da cultura da empresa? Entendi bem a pergunta? Isso mesmo. Tá, vamos lá. Então, aí é que vai entrar... Você tem duas saídas, né? Não tem muito como fugir disso. Ou você convence de que a pessoa precisa se adequar a essa cultura, ou você substitui a pessoa. Você tem essas duas opções. Como eu disse lá no início, óbvio, a cultura é uma coisa viva, né? Ela muda com as pessoas que definem no sentido de elas compõem essa cultura, né? Então, a cultura vai mudando conforme o tempo vai passando, mas ela não pode mudar nos seus fundamentos, né? Tem algumas pequenas mudanças e ela é muito reflexo das pessoas que fazem parte da organização. Mas como eu disse no início, a cultura organizacional não está aberta para votação, né? Não ela está colocada e ela vai aceitar algumas mudanças sim, mas os dela estão colocados. Então o trabalho da liderança é justamente, primeiro, trazer pessoas, como eu já disse várias vezes, pessoas que são aderentes a essa cultura e garantir que as pessoas que estão dentro da empresa se mantenham aderentes, cada vez mais aderentes a essa cultura, né? Então, o trabalho ou vai ser um trabalho de comunicação, de explicação da importância, de convencimento, de direcionamento de como agir inserido nessa cultura e conseguir, né, junto com os colaboradores da e direcionando a forma como eles se comportam frente a essa cultura. Se isso não acontecer, se a pessoa é muito resistente e não consegue se adequar a essa cultura, chega um momento em que você atinge um ponto de inflexão em que é a cultura da sua empresa ou essa pessoa. Você vai mudar a cultura organizacional inteira porque uma pessoa está torcendo o nariz em relação a ela? Muito provavelmente não, né? Eu espero, na verdade, que não. Então, essa pessoa vai ser substituída. E faz parte da vida, tanto de uma OE, né, talvez com menos frequência, como de uma empresa, de uma multinacional ou de uma empresa menor. O desligamento, por N motivos, cultura organizacional um deles, ele é parte do dia a dia de uma empresa, né? Não tem problema se feito de forma correta e justa, não tem problema que ele aconteça. E muitas vezes uma pessoa que está demonstrando para você que não tem vontade de trabalhar como se espera que ela trabalhe dentro da sua empresa, talvez não seja uma pessoa que faz sentido ter dentro dessa empresa. Então aí é uma opção sim. Legal, Theo. Obrigada. Super respondeu aí as perguntas. Bacana. Boa, Cris. Obrigada. Pessoal, só fazendo um lembrete que vocês têm 2 formulários aí para preencher que estão na descrição da live, tá? Que é o formulário para vocês receberem o certificado desse webinar e também o formulário de feedback para a gente saber o que vocês estão achando do conteúdo. Então não se esqueçam de preencher, tá bom? Por favor. Vamos lá, Theo, a gente quer saber. Theo, me diz uma coisa. Qual que é o impacto da cultura nos resultados de uma empresa ou mesmo de uma organização estudantil? Existe essa diferença, né, esse peso que a cultura traz para os resultados? Claro, beleza, vamos lá. Essa não é uma resposta muito intuitiva, né? Porque a gente não tem aqui uma relação puramente causal, né? De causa e efeito. Como que eu vou fazer a conexão entre cultura organizacional e resultados financeiros e operacionais, né? Que no fim do dia é o que importa para a empresa. Mas, indiretamente, ela é extremamente importante, né? Primeiro, uma cultura organizacional bem estruturada e pessoas que estejam aderentes a essa cultura
muito provavelmente vão garantir colaboradores engajados e felizes, né? Claro, de novo, eu repito, tá? Eu disse isso no início, e obviamente que eu estou pintando o processo aqui como o RH luta muito para que aconteça, mas você tem muitos desvios, né, nesse meio tempo. E se eu disser que eu tenho 100% de colaboradores engajados e aderentes à cultura organizacional, com certeza eu vou estar mentindo, né? Mas fato é que a chance de eu ter um número maior de colaboradores engajados aumenta muito, e aí sim você consegue muito mais diretamente relacionar engajamento com resultado, né? Uma pessoa que trabalha feliz, aí tem várias pesquisas, vocês vão encontrar facilmente na internet se vocês precisarem, pesquisas que comprovam que um colaborador mais engajado gera resultados mais sólidos para a empresa. Então, principalmente, é aí que a gente vê a relação de causa e efeito entre cultura organizacional e resultado. Mas também a gente pode olhar para turnover, por exemplo. Quanto eu estou admitindo mais do que demitindo na minha empresa, né? A gente tem outros vários indicadores que mostram que colaboradores engajados têm a tendência a ficar mais tempo dentro da minha empresa e com comportamentos e entregas mais aderentes ao que se espera desses colaboradores. Então, naturalmente, os resultados desse colaborador vão ser mais interessantes que a empresa busca. E também, quando você tem uma cultura organizacional bem estruturada e bem clara para quem trabalha ali dentro, você consegue muito mais facilmente ter visibilidade de quem são as pessoas que você entende como necessárias para a sua organização. Então, todo aquele processo de avaliação de desempenho que eu contei, vamos supor que eu chegue numa sessão de feedback e eu tenho um colaborador que foi 5 lá, trazendo o meu tempo, 5 nas metas, mas 1 em comportamento. E acreditem se quiser, por mais raro que isso possa parecer, acontece, e já teve casos assim. Ou seja, esse tipo de colaborador para a Tereos não é interessante. Por quê? Porque muito provavelmente ele vai entregar resultados deixando rastros que a Tereos não quer que sejam deixados, desmotivando pessoas que, por exemplo, estão muito aderentes à cultura. Então, em uma empresa que não preza tanto a cultura organizacional, que não dá tanto peso ponderado para ela, esse pode ser um colaborador que faz sentido ter, um cara que entrega muito, uma mulher que entrega muito, mas que chega por meio de comportamentos que são muito desconexos ao que se espera para a empresa. E aí, os resultados estão vindo, mas a troco de algo que talvez não seja tão simples de identificar, né? Porque está desmotivando outras pessoas, está tendo impacto negativo no resultado de outras pessoas. E aí você acaba mantendo uma pessoa que não faz sentido para a empresa. Então, dessa forma indireta, você ter uma cultura organizacional muito sólida te permite enxergar quem são essas pessoas que podem aparentemente entregar muito, mas utilizando ferramentas ou meios que não são interessantes para a empresa. E aí você consegue tirar essas pessoas e evitar problemas futuros, né? Que seriam decorrentes das atitudes dessa pessoa. Você consegue desligar tendo uma visão mais clara desse processo. Não sei se ficou claro, talvez tenha ficado um pouco confuso esse último discurso, mas ele é bastante importante também, se não ficar, não tem problema em tentar esclarecer. Andressa. Não, deu para entender sim, Theo. Inclusive, eu acho que esse ponto que você trouxe, né, linka bastante até com uma pergunta aí que eu vi que chegou. Já vou pedir para a Cris trazer essa pergunta. Mas o fato de, só resumindo, né, o fato de termos pessoas com bom fit cultural vai fazer com que elas estejam engajadas no seu dia a dia e que motivem os demais colaboradores, né? E isso também é bem comum, assim, é bem fácil de ver dentro de uma organização estudantil, né? Quando você tem uma pessoa que, poxa, realmente veste a camisa, né? Vamos falar assim, da sua organização estudantil, e por veste a camisa eu quero dizer não só que gosta do que ela faz, mas que se identifica com ela, né? E isso está totalmente relacionado com a cultura. Aquela pessoa vai trabalhar mais feliz, ela vai trazer mais gente para a OE, né? Então, sei lá, vai chamar os amigos, pô, olha que legal esse projeto que a gente está fazendo. Então, acho que uma coisa puxa a outra, né? E aí que vem a importância da gente saber fazer esse bom fit cultural
na chegada, né, Théo? Então, Cris, tem uma perguntinha aí sobre isso, certo? Isso, Dê, foi isso mesmo. Quem mandou foi a Andréia, e ela perguntou como é feito, né? Como é feita ali a avaliação dos candidatos nos processos seletivos em relação à cultura da empresa. Legal. Perfeito, vamos lá. Então, hoje a gente está num processo de estruturação mais elaborado disso. A gente faz essa avaliação dos comportamentos individuais, né? Mas porque nós recrutadores, né, eu e minha equipe, a gente conhece muito bem a cultura das pessoas e a gente sabe muito bem como avaliar esse comportamento. Então a gente sabe quais perguntas fazer para avaliar, participar do planejamento, respeitar as decisões, enfim, cada um desses comportamentos a gente sabe muito bem avaliar. A gente utiliza aqui entrevista por competências, então a gente parte de um pressuposto que a gente precisa avaliar situações passadas para predizer situações futuras. Então eu vou tentar avaliar situações passadas daquele candidato em relação a apoio de implementação, para citar o primeiro comportamento aqui. E aí eu consigo atribuir uma nota a esse comportamento. Eu digo que a gente está estruturando aqui na Tereos pelo seguinte: hoje eu não atribuo uma nota para cada um deles. Eu sei, de forma mais subjetiva, o quanto ele está aderente, porque eu trabalho aqui há muito tempo, eu conheço, fiz parte desse processo, enfim. Mas o que a gente está estruturando aqui, eu também encorajo as OEs a fazerem, caso embarquem nessa jornada aí, que vocês façam isso também. O que a gente está pensando aqui? A gente, na verdade, está estruturando já, né? A gente, para cada um desses comportamentos, vai atribuir uma nota. Então, o que é para uma avaliação do primeiro comportamento ali? O que é excepcional, que é o nosso 5? Ele tem que trazer tais e tais indícios. O que é super as expectativas, que é o nosso 4, tais e tais indícios. O que é atende às expectativas, o nosso 3, tais e tais indícios. O que é abaixo das expectativas, o nosso 2, tais e tais indícios. E o que é totalmente abaixo das expectativas, tais e tais indícios. E aí a gente consegue, a partir disso, a gente consegue identificar, né, a predisposição desse colaborador a agir de acordo com esses comportamentos. E aí, a gente inclusive está trabalhando nisso, né, que vai ser um BI para RH, para a gente conseguir acompanhar toda a vida útil do colaborador dentro da empresa. Então, a gente tem todas as impressões iniciais com essas informações coletadas numa entrevista, em todo o processo seletivo para entrada, e depois a gente consegue acompanhar para esse mesmo colaborador, que isso a gente já tem, né, qual foi a nota para cada comportamento. E isso nos permite fazer análises preditivas, né? Ou seja, o colaborador que tem, por exemplo, tal comportamento muito apurado, ele tem uma predisposição maior a entregar bons resultados. A gente consegue traçar análises muito, muito mais complexas e que podem nos ajudar muito mais na predição dos processos seletivos. Então, é mais ou menos assim que a gente consegue trabalhar. Mas assim, só para deixar bem claro, não precisa chegar nesse nível de maturidade para implementar, tá? Vocês tendo os valores, talvez vocês não consigam entrar no nível de detalhes de comportamentos, beleza? Vocês podem trabalhar simplesmente com um nível um pouco mais macro de valores. Vocês tendo isso estruturado, quais são esses valores, não é nem que faz sentido, é fundamental que isso seja avaliado de forma estruturada ou não no processo seletivo, tá? Vocês tentarem avaliar qual que é a aderência desses candidatos aos valores da organização. Se vocês não fizerem isso, a chance de trazer alguém que vai dar errado num curto espaço de tempo é muito grande. Show, Theo, muito legal. E aí, aproveitando, né, a gente tem uma outra pergunta aqui do Natan, que faz parte, desculpa, da MECTRIA, que é uma organização estudantil ali do Triângulo Mineiro, e ele gostaria de saber, né, como eles podem fazer ali com que os novos membros da organização estudantil se adequem, né, a essa cultura de uma forma mais ágil, pensando ali na alta rotatividade, né, de membros que existe dentro de uma organização estudantil. Perfeito, muito boa pergunta, Natan. Bom, tem várias formas de você fazer isso, né? Essa que eu comentei com você de todo o processo, ela é mais uma avaliação de como isso foi feito, né? Para você conseguir colocar as pessoas nos diferentes quartis de aderência. Mas você tem diversas formas de fazer. Você pode, por exemplo, aí tô divagando aqui, tá? Você pode fazer um team building, por exemplo. Fazer uma dinâmica de grupo com a equipe da OAE, em que você simula situações
para trazer exemplos e contra-exemplos de como se comportar dessa primeira forma, ou de como trazer, sei lá, vamos trabalhar com valores, vai? De como demonstrar um valor da organização de vocês. Você pode aplicar até às vezes nesse próprio processo, você pode aplicar testes para saber o quanto que essa pessoa entende daquilo, né? E depois, a partir dos resultados desse teste, você explicar o que você espera de cada um dos comportamentos e dizer, a gente está assim, a gente gostaria de chegar aqui, como que a gente vai chegar aqui? Fazendo isso, isso e isso. Mas eu acho que a melhor forma de fazer é trazer, e também, esqueci de falar, né? Comunicações, como eu disse lá, esclarecendo o máximo possível o que são esses comportamentos ou esses valores que você está querendo deixar claro para eles. Mas, enfim, eu acho que o mais bacana que você pode fazer é trazer dinâmicas, tornar isso o mais interativo possível, né, para não ficar aquele negócio maçante simplesmente da liderança contando o que é, conceitos, enfim. Quanto mais dinâmicas, team building, que você conseguir trazer para juntar todo mundo, né, e criar esse sentimento de que, eu também estou fazendo parte disso, melhor para você, tá? Eu não consigo agora pensar realmente e trazer um exemplo de como você vai fazer isso, mas assim, só você sabendo, eu vou reservar um fórum com a liderança e as equipes para que a gente trabalhe esse tema, você consegue pensar em várias possibilidades de como estruturar esse team building ou essa dinâmica. Uma coisa bem legal que tem algumas organizações que costumam fazer depois da etapa ali de processo seletivo, né, da entrada dos novos membros, é fazer um evento de imersão, né? Então, até tanto para o pessoal se conhecer, porque normalmente nas organizações estudantis tem menos gente, né? Então dá para todo mundo se conhecer, é diferente de uma grande organização, e também para que fique claro as questões ali relacionadas à cultura, aos valores, então para entenderem melhor como funciona aquela organização, né? E ali você consegue ver de fato o quanto você está aderente, né? E o quanto precisa correr atrás disso. Então, acho que é uma dica bem legal aí, pessoal. Eu pulei uma parte importante do processo, que é o onboarding, exatamente. É isso. O onboarding é um momento muito importante para você destrinchar a cultura organizacional de vocês para os novos membros, dar dicas de como se comportar dessa forma. E aí, isso que eu falei, você pode fazer depois, né? Não precisa ser necessariamente logo de cara que eles chegam. Faz um processo de onboarding legal e depois você traz outras ferramentas para endereçar esse tema. Boa, obrigada aí, Cris, pela perguntinha. Lembrando mais uma vez, pessoal, não se esqueçam de preencher aí os formulários, tá? De certificado e de feedback. Espero que vocês estejam anotando todas as dicas que o Theo está passando para vocês aí. Theo, para fechar, eu queria, já que a gente está falando de dicas, eu queria que você desse algumas dicas para as OEs, até relacionada com essa pergunta do Natan, né? Considerando que a gestão muda todo ano, então é uma dificuldade a mais que a gente tem, né? Comparando com uma grande organização, como a gente faz para manter essa cultura forte na organização, mesmo com as mudanças contínuas de gestão? Essa é difícil. A gente trata muito desse... como eu tenho feito mais essas conversas, mas cada vez mais eu tento enxergar como que as coisas que a gente tem numa multinacional se dão numa organização estudantil com todas as suas particularidades, né? E eu acho que a mais difícil delas é justamente essa rotatividade que muitas vezes é anual, né, da gestão. E isso é muito difícil. Só que, assim, tem um ponto importantíssimo, né? A cultura organizacional, apesar dela ser influenciada pelas pessoas que compõem uma organização, elas não podem ser condicionadas às pessoas que compõem uma organização. Então, assim, não é a cultura que é condicionada à pessoa, e sim o oposto. O processo tem que ser muito bem estruturado para que, quando você troque a equipe, os conceitos e a governança e o processo em si permaneçam os mesmos. Então, vamos lá, vou falar no início. O que eu falei? Vamos supor que a empresa não tenha nada, você está saindo do zero. O que você vai fazer? Você vai estruturar, estou falando aqui só de cultura organizacional, tá? Não vou falar de outros temas. Você vai estruturar lá os valores da empresa. E como que você vai estruturar?
Você vai abrir uma praça pública de Atenas para as pessoas votarem? Não. Você vai sentar seus stakeholders ali principais, que são os membros do conselho, do corpo diretivo da organização, vão definir quem são, tentar ser muito específico e bastante minimalista, no sentido de não ficar criando 8. Outro dia eu estava fazendo um bate-papo com uma OE, aí eu fiz uma pergunta assim, quantos valores tem na companhia de vocês? Ao mesmo tempo, 2 alunos eu falei, você tava, André, um falou 5, outro falou 8. Já tem uma questão bem anterior aí. Então, por isso que eu digo, tem que ser muito concentrada essa decisão, muito bem comunicada e estruturada. Tá, beleza, você partiu do zero, você criou os valores junto com os seus pares ali, e aí você eventualmente criou esse processo que eu contei aqui, ou algum outro que você entenda que faça sentido para a sua organização, e aí você vai lá e vai amadurecendo ele ao longo do ano da sua gestão. E aí o que acontece quando você sai? Você e sua equipe saem, os outros diretores saem, vão entrar outros sites fazer esse processo de novo? Aí ferrou, né? Você nunca vai ter uma identidade cultural e as pessoas que ficam e as que entram não conseguem enxergar o que é essa organização em termos de cultura. Você não sabe, né? E aí o mesmo vai valer para resultados, para visão, missão. Então, como fazer isso? Como manter isso de uma gestão para outra? Esse processo tem que ser muito bem documentado primeiro, tem que ter uma boa gestão do conhecimento, não pode estar no caderno da aula de física do presidente da OE. Senão ele vai sair, vai entrar um outro com um caderno com informações diferentes e vai mudar tudo. Então, gestão do conhecimento. Como vocês vão fazer isso? Eu não sei. Eu não estou nem pensando em tecnologia, sistema, não. Eu estou pensando de uma forma que seja transparente e bem documentada. Pode ser no caderno, só que esse caderno tem que estar lá na sede da empresa. E tem que ter um acesso muito fácil para qualquer um. Então, primeiro, você estruturar e criar a governança e documentar tudo isso. Esse é o primeiro passo. Ou seja, para quando você sair, o cara não vai ter que ligar para te perguntar como é. Ele vai ter onde acessar e vai saber como funciona. Esse é um ponto. Hoje, por exemplo, vamos supor que demitam um RH inteiro da Tereos. Teve um escândalo gigante, demitiu o RH e contratou um RH novo. Esse RH pode querer fazer algumas mudanças, claro, natural, mas ele tem o ponto de partida e ele sabe onde encontrar essas informações. E ele sabe como o processo funciona hoje. O mesmo você promove, porque, entre aspas, todo ano acontece alguma coisa que muda toda a gestão. Então, isso é um ponto importante, tem que estar muito bem estruturado. Segundo ponto, sai um presidente, entra outro presidente, o que vocês vão fazer? Vão ter um momento de handover. O que é handover? É passar as atividades e as informações concernentes ao AE para a pessoa que está pegando o seu botão e substituindo. Então, esse processo não pode acontecer em 30 minutos, né? Tem que ser um processo de uma intersecção de gestão aí, né? Enquanto a pessoa está gerindo, seja uma semana, um dia, não sei, mas o tempo que vocês considerarem suficiente para que esse bastão seja passado com qualidade. Então, você vai pegar todo aquele conhecimento que está muito bem documentado, estou acreditando que isso vai acontecer, vocês vão fazer, e aí você vai orientar o seu sucessor nesse sentido. Ó. Então, como que é o nosso processo? Quais são os nossos valores? Assim, assim, assado. Quais são os comportamentos que estão ligados a esses valores? Assim, assim, assado. Quais são como é que fala isso aqui? Quais são perdi. Mas, enfim, o que prova que esse comportamento está sendo... Quais são as evidências desse comportamento? São essas e essas. Como que o processo vai acontecer ao longo do ano? Assim, assim, assado. Quais são os milestones que vão acontecer? São esses. Pô, em janeiro acontece isso, o nosso plano de comunicação para o último ano foi assim, para ele ter um plano de partida para desenhar o plano de comunicação para o ano seguinte, certo? Então, nesse momento, o gestor que está passando o bastão, o presidente da empresa, isso aí pode ficar muito ligado ao presidente da empresa, tá? Essa passagem. Os diretores participam, mas o dono do processo é o presidente. Então, vai passar essas informações para a pessoa que está recebendo. Ela tem um ponto, ela tem todo o fundamento ali, né? A estrutura do negócio, ele tem um ponto de partida. E aí ele vai poder, sim, colocar, claro, ele não vai simplesmente replicar tudo o que aconteceu. Ele vai ter espaço para colocar o toque dele, as crenças e visões dele, lógico, mas sem perder o cerne do processo. E se ele fizer alguma mudança muito drástica, é importante que seja discutido com a última gestão. Porque a última gestão vai saber dizer por que aconteceu dessa forma e ele vai poder tentar explicar por que
Se fizer sentido e chegarem num comum acordo, aí isso pode ser passado para as equipes, mas aí sim é um processo, novamente, né, um pouco top-down, né, o board passando para as equipes. Então, a dica que eu tenho para dar é basicamente essa. Analisando a realidade do uma OE, eu entendo que a melhor forma de fazer é estruturando muito bem o processo, porque eu vejo que muitas vezes ele ainda não é estruturado. Então, o primeiro passo, estruturar o processo, documentar esse processo e, no momento que isso for, que realmente a gestão for trocada, fazer a passagem de bastão com um handover bem conduzido aí entre o antecessor e o sucessor. Essa é a minha resposta. Excelente dica, Théo. Se todos aí seguirem esses passos aí que você falou, vai ficar tudo muito bem amarrado, né? Bacana. Cris, temos mais perguntas? Temos mais 2 perguntas aqui para a gente fechar, né? A primeira delas é como reestruturar uma cultura organizacional ruim para a melhoria do convívio entre os colaboradores e qualidade de vida no trabalho. Eu acho que o primeiro passo você já fez. Desculpa, esqueci o nome da pessoa que fez a pergunta, mas você já fez esse primeiro passo, que é entender que é uma cultura ruim. Não é fácil fazer isso. Você provavelmente teve evidências aí de que as coisas não estão caminhando conforme vocês gostariam que caminhassem. Então, muito bacana e maduro da parte da gestão entender que a cultura não... Legal, primeiro passo. Segundo passo, e mais difícil ainda talvez, é a reestruturação em si. E aí, talvez demande coragem. Só que é uma coragem que encontra um solo fértil para que vocês sejam corajosos. Por quê? Justamente pelo fato de vocês já terem essa rotatividade anual. Então, eu me arrisco a dizer, posso estar errado, pode me dizer aí no chat, eu não estou vendo, mas me diga, que a gestão passada enxergava esse tema de uma forma completamente diferente da forma que você enxerga antes. E por que isso torna o solo fértil? Porque isso provavelmente não é claro para as pessoas. Talvez seja para você, mas não é para os colaboradores. O que é a cultura organizacional da sua OE? Então você pode tomar essa medida um pouco mais drástica de reinventá-la. E aí, reinventá-la é fazer justamente o que eu falei na última resposta. Você tem a liberdade para fazer isso. Se eu tiver errado nas minhas suposições iniciais e as pessoas forem resistentes porque já tem essa cultura muito arraigada nelas, aí ele tem que ser um processo mais faseado. Você não pode simplesmente fazer do dia para a noite, transformar completamente a forma como a sua enxerga a cultura organizacional. Talvez você tenha que enxergar de forma separada os pontos trabalhando neles. Então, por exemplo, sei lá, quais são as políticas, normas e regulamentos das áreas X ou Y. Então, você trabalha nisso aos poucos, você vai mudando isso. Você dá um primeiro passo. Depois, você começa, talvez, a olhar, esses valores aqui não fazem muito sentido, porque a gente quer amarrar para o futuro. Então, você trabalha em um ou outro valor, você não vai pegar e mudar todos de uma vez. E aí, você vai fazendo isso aos poucos, comunicando sempre que isso está acontecendo para o restante da equipe. Talvez você não precise de uma equipe de comunicação interna para fazer isso, pela empresa ser menor, você consegue ter essa proximidade maior com os colaboradores da OES, você pode fazer isso. Enfim, a diferença se você tem um solo fértil, como via de regra as OES têm, você simplesmente pode mudar isso do dia para a noite, que talvez as pessoas nem percebam muito. Mas aí é importante você comunicar o que vai acontecer dali para frente, documentar, enfim, como eu já tinha dito. Se isso for causar um impacto um pouco mais forte na sua OE, aí talvez você faça isso por partes, né? Vai trabalhando faseadamente até você conseguir chegar onde você queria, para não criar uma superstição até. Boa. Temos mais uma pergunta aí, Cris? Não. Assina embaixo. Uma pergunta aqui, né, que essa também veio pelo formulário de inscrição. E a Laura, da Universidade Federal de Lavras, ela gostaria de saber quais as áreas para estágio e como trabalhar na Tereos. E quais são os desafios de vocês por aí?
Que bacana. Se ela não fizesse essa, eu ia fazer, Theo. Bom, vamos lá. A gente tem 3 portas de entrada aí para as pessoas que estão no... 4 portas de entrada para que são recém-formadas ou que estão para se formar. A gente tem o estágio regular, né? A gente chama de estágio regular, porque a gente tem o estágio regular. Vocês têm na verdade, a gente oferece a partir de março ou abril, varia um pouco quando a gente abre o processo, mas a gente abre o processo seletivo e a gente faz todas as dinâmicas, testes, entrevistas, de março até junho, para que em julho a gente faça o processo admissional e os estagiários comecem em agosto. Então, todo ano, em agosto, a gente tem um novo ciclo de estágio. Esse ano a gente teve um recorde no número de estagiários, foram 78 estagiários que a gente contratou. O programa de estágio é super bem visto. Os diretores fizeram questão que a gente expandisse o programa de estágio para esse ano, pelos bons resultados que a gente vem tendo. Inclusive, a UFLA é uma faculdade da qual a gente traz muita gente, então se inscreva no nosso programa. E essa é uma das portas de entrada do programa de estágio. Além do programa de estágio, a gente tem programa de estágio de férias, que acontece em janeiro todo ano. A gente abre o processo seletivo em setembro, já está aberto desse ano. Então, vão lá e se inscrevam, depois eu vou passar para a Andressa compartilhar com vocês o link. Um ponto, né? O programa de estágio, ele é aberto para quase todas as áreas da companhia, sejam elas corporativas, sejam elas operacionais. O programa de estágio de férias, ele é voltado unicamente para as áreas operacionais. Então, esse ano, a gente vai ter 3 estagiários de férias para áreas agrícolas, 3 estagiários de férias para áreas industriais. Tá? Dura mais ou menos 40 dias. Eles começam sempre na primeira semana de janeiro e vão até o meio de fevereiro. Esse programa é muito bacana, porque ao fim do programa, os estagiários apresentam um projeto que foi desenvolvido ao longo desse tempo em que eles estiveram conosco, e os melhores projetos ganham um passe direto para o programa de estágio, ou seja, o cara ou a menina sai em fevereiro e entra em agosto sem passar pelo processo seletivo. O programa de estágio é uma porta de entrada, o estágio de férias é uma porta de entrada para o programa de estágio. Então se inscrevam lá. Boa. Você quer falar, Andressa? Não, eu só achei muito legal esse formato. A gente, desde o primeiro programa de estágio de férias, ele começou na Tereus em 2018. Inclusive, é um projeto que eu desenhei aqui, foi o meu projeto de treino, foi o programa de estágio de férias. E desde a primeira edição, a gente já fez essa regalia, entre aspas, para a pessoa mais bem avaliada, ou para os 2 ou 3 projetos mais bem avaliados. Terceira porta de entrada, aí é para quem já é formado, trainee. O programa de trainee, ele tem uma duração de 18 meses na Tereos, a gente congelou um tempo porque a gente reestruturou o programa, mas a gente na verdade a gente vai abrir, as inscrições no fim de outubro. Se inscrevam, esse é o programa, é sempre a menina dos olhos, né, de uma empresa, o programa de trainee. Então a gente vai estar lançando agora no fim de outubro. Antes de entrar aqui nesse webinar, eu estava numa reunião de alinhamento com a equipe para estruturar próximos passos do nosso processo seletivo de trainee. Então, ele vai ser muito, muito bacana. Ele está bastante robusto em termos de metodologia de avaliação de perfil. Vai ser muito concorrido, mas ele tem uma previsão para desenvolvimento, né, desses trainees muito, muito boa. E a gente vai colocar esses trainees ao fim do programa em posições já estratégicas. Então, é um programa, é um acelerador de carreira, como eu disse lá no início, que vai ser para essa nova turma de trainee. Inclusive, esse programa de trainee, sem dúvida, eu digo que está muito mais bem estruturado do que foi o meu. Apesar de o meu já ter sido bem estruturado, esse vai ser ainda mais. Então, acho que é uma porta de entrada muito legal também. Não percam as inscrições. A gente vai abrir em outubro, no fim de outubro, e vai ficar até dezembro com as inscrições abertas. E a última porta de entrada é uma porta de entrada mais convencional, né? Vagas de assistente, auxiliar e júnior, analista ou engenheiro júnior. Aí isso é muito mais sazonal, varia de acordo com as necessidades de cada área. E aí, para essas, vocês podem simplesmente acompanhar nossas redes sociais ou nossa página do vagas.com, onde a gente divulga todas as nossas vagas lá. Bom, até inclusive, fiquem de olho também nas redes da Empower, pessoal, porque estaremos divulgando aí em breve o programa de trainee da Tereos, assim que iniciar esse processo de inscrição. Então, acompanhem que teremos mais informações em breve.
acompanhem, por favor. A gente tem, assim, inclusive, de forma bem... É lógico que a gente gosta muito de compartilhar conhecimento, é muito bacana para a gente, mas a gente promove esses fóruns justamente para conseguir estreitar o relacionamento com vocês e dar visibilidade para os nossos programas para os alunos dessas universidades, que são universidades muito importantes para nós. Então, a gente quer ter vocês nos nossos processos seletivos. Exatamente, é o tal do employer branding, né? Então, pronto. A ideia é essa, pessoal, que vocês se conectem com a Tereos baseado em todo esse conhecimento que vocês aprendem com eles no dia a dia. Bom, eu gostei muito do nosso bate-papo de hoje, né? É um tema super importante, que as organizações estudantis sempre têm muitas dúvidas, né? É sempre um tema difícil. Então, Theo, muito obrigada por aceitar esse nosso convite. E também queria agradecer ao pessoal das OEs que solicitaram, né? Então, o pessoal da PQ Júnior e também a FENEC e a Idealize Júnior, que ajudaram na divulgação. E antes de eu passar a palavra para você, Theo, para a gente encerrar, eu queria falar rapidamente como vocês podem solicitar outras ações como essa na plataforma Empower, na página da Tereos. Então, não sei se já está na tela aí de vocês. Boa. Então, pessoal, aqui vocês podem ver, né, como eu mencionei, a plataforma Empower, para vocês acessarem, é super simples e gratuito, tá? É um cadastro bem rapidinho. Lá vocês têm acesso às páginas das nossas empresas mentoras, inclusive a página da Tereos. Nessa página vocês conseguem solicitar diversos tipos de ação de relacionamento. Entre eles, nós temos as ações online, né, que estão super em alta agora. Então, a gente tem visitas técnicas online, que é uma novidade, né? Até a Tereos já fez visita online aí, o pessoal gostou bastante, então é uma experiência muito interessante. Além de treinamentos, webinars como esse que a gente está fazendo, mentorias online e parcerias para projetos, tá? Que também é uma novidade aí, está chegando para as nossas empresas mentoras, tá? Então, os links, né, tanto da plataforma como das nossas redes sociais e das redes da Tereos estão aí na descrição da live, tá, para vocês acessarem. E juntamente também com os formulários para vocês preencherem, como eu já mencionei, que são 2, né, o de certificados e também o formulário de feedback. Tá bom, pessoal? Então, Theo, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui, a gente está super feliz. E passo a palavra para você aí, palavras finais. Claro, obrigado, Andressa. Sempre muito boa essa parceria. Importante a gente ter esse canal, né, de relacionamento com as OEs. E a gente quer muito que vocês podem solicitar à vontade o que a gente consegue atender, a gente sempre atende. É um programa super importante para a gente, esse de parceria com universidades. Bom, de novo, eu não consigo vê-los, então é estranho para mim, eu sempre falo isso, porque eu fico... Agora eu tô me vendo porque eu fechei minha apresentação, mas nem a minha eu tava vendo, eu ficava vendo a tela aqui com o meu slide. Infelizmente eu não consegui ter essa proximidade, né, de conseguir enxergá-los, enfim. Mas eu acho que foi bem bacana, gostei das perguntas. Eu acho que é muito legal essa iniciativa que vocês já têm logo no início da vida acadêmica e profissional de vocês, de já se preocuparem com temas, por exemplo, como cultura organizacional. Eu nem sabia o que era isso quando eu estava na faculdade, né? Eu fico muito bem impressionado com essa iniciativa, essa proatividade de vocês. E esse tipo de coisa a gente busca muito dentro da Tereos. Fico feliz de poder ter compartilhado um pouco do que a gente entende desse tema. Espero que possa ser útil para as organizações de vocês. Se possível, Andressa, depois vai coletar os feedbacks aí do webinar ou também de como eles implementaram isso nas OEs. É super bem-vindo para a gente tem muito interesse em saber como de fato a gente consegue contribuir. Mas é isso, ficam os contatos aí da Empower. Por favor, se fizer sentido para vocês, inscrevam-se nos nossos programas. A gente quer muito tê-los, repito e reforço, a gente quer muito tê-los nos nossos processos seletivos. Tenho certeza que vocês têm um currículo já bem diferenciado e bem bacana, que pode levá-los longe nesses processos, e a gente quer vê-los neles, tá? Então fica o convite, eu agradeço novamente, agradeço a todos que estão presentes,
que eu não consigo enxergar, e a Empower. Obrigado, pessoal, e para que esse evento se repita no futuro próximo. Obrigado. Obrigada, tá, pessoal? Para resolver essa questão aí das câmeras, solicitem também treinamentos e mentorias, que aí o Theo consegue ver a carinha de vocês. Exato. Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Até o próximo webinar. Pessoal, boa tarde. Boa tarde, tchau.